Se você tem filhos e está nessa corrida aí de querer saber mais como fazer, o que fazer e quando fazer e se identificou com o nosso conteúdo, clica aí no nosso canal, nos siga, compartilhe. Eu sou a Cris. Eu sou a Márcia e você pode tocar o sininho então e aí você vai receber todos os nossos vídeos. Toca o sininho, compartilha, divide, manda pra lá, manda pra cá, faz tudo, ó gente, se inscreva e vamos lá! Essa dúvida, né, Cris? Meu filho não me ouve, não me escuta, não me obedece e pior, ele não fala nada comigo, ele não abre a boca, eu não sei o que eu faço. Então vamos lá, vamos falar daquilo que você não deve fazer se seu filho não te ouve. Oi filho! Chegou da aula, que legal! E foi boa aula, não foi boa aula? E o professor deu tarefa? Tem muita tarefa? E aquela sua amiga, como que ela tava? O que você levou de lanche? E tava frio, tava calor? O ar-condicionado ficou ligado o tempo inteiro? Você usou o seu moletom? Normal, mãe, foi normal. Pronto, né? Pensa nisso, qual é esse bombardeio que você joga? A Cris começou a falar, eu falei assim, que saco, eu nem cheguei ainda, já tem esse monte de pergunta para eu responder e na verdade eu escutei o que ela falou, só a primeira frase, depois eu desliguei e só fiquei no meu vazio, né? Que é isso que os filhos fazem. E aí você quer tantas respostas ou quer tanto que ele te obedeça que você enche eles de pergunta. Não faça isso. Se você falar se você fizer esse monte de perguntas, ele não vai te ouvir e nem vai te responder. Gente, eu fiquei até sem fôlego de tanta pergunta que eu falei. E eu era assim antes do manual, meu Deus do céu. E aí depois eu reclamava que minha filha não falava, não me contava nada, não contava as coisas. Ela nem deve lembrar disso, mas enfim. Além do mais, por exemplo, então ele foi numa festa e aí chega, como que tava a festa? Tava legal? E você fez amizade? Tinha alguém novo? É muita coisa. Além do mais, você ainda está pré-julgando. A festa foi legal? A aula foi boa? Né? Ou então você teve medo? Né? Porque então se a criança já está numa série que estava com medo, você ficou com medo, né? Então você já está induzindo a criança. E aí você ainda, então a festa foi boa, quer dizer, putz, Lili, então a festa tinha que ser boa? A festa não podia não ser boa? E se a criança não estava num bom dia, se ela ficou lá quieta, fechada, no canto, né? Se teve tinha uma pessoa que ela paquerava lá e essa pessoa ficou com outro e foi uma porcaria e eu ainda vou ter que chegar para minha mãe e falar que foi. Não foi, calma, né? Puta, primeiro chega, oi, pronto, não precisa falar mais nada, dá um tempo, mesmo porque a criança não sabe nem qual que é a pergunta mais importante que você fez, o que você realmente quer saber. E tem uma questão, né, Cris, essa expectativa que você está colocando do que é uma festa boa, né? Então eu tenho uma expectativa que ir numa festa e ela ser boa, eu fazer um monte de amigo, ou eu ter dançado com alguém, ou eu fiquei com alguém, ou eu enchi a cara, sei lá o que você pensa que é uma festa boa, né? Qual é essa expectativa que você está construindo do que é bom e do que não é bom? Sendo que para o seu filho, algumas vezes, o bom é ele ir e ver a festa, ver o movimento. Num dia que ele não está muito afim de conversar, ficar só com um colega, sei lá. Então, quando você coloca todas essas expectativas, né, de felicidade, de bondade, de o que é uma boa aula, conversou com um amigo, resolveu isso, fez aquilo, você gera uma frustração no seu filho, né? É horrível. Então não coloque expectativas. Então, além de não fazer muitas perguntas, né, não tenha um pré-julgamento e não coloque expectativas. Isso não ajuda. O seu filho não está te ouvindo e você ainda está criando uma barreira. É como quando a gente fala do meu filho não me ouve, é como se você estivesse construindo uma barreira entre você e o seu filho. E quanto mais pergunta você faz, quanto mais você fala, quanto mais expectativas, é mais um tijolinho nessa barreira para ele te ouvir falar com você. Outra questão do que você não deve fazer é falar muito, né? Então ele chegou, tem uma nota ruim e você fala, você tem que estudar mais, porque você não estuda, porque você precisa estudar, 1 hora no quarto, você fica só conversando na sala de aula, você faz isso, você faz aquilo, e você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Entenda uma coisa, gente,
O seu filho vai ouvir a primeira frase que você disser. O resto, ele não vai ouvir mesmo, porque é muito blá, blá, blá. Então, não faça blá, blá, blá. Pensa o que é que você está realmente querendo falar com ele. O que mais que não pode fazer, Cris? Ou então você coloca, como eu tinha dito, por exemplo, medo. Né? Então, se ele está numa fase que ele está com medo, ou se ele não está fazendo amizade, ou se tem alguma outra pessoa que estava enchendo o saco dele, né? E aí você vai também, e aí de repente então o medo, ele vai falar, ele vai ter que chegar e te contar alguma coisa de medo, porque ele sabe que também é um jeito de você te acessar. Também pode ser essa outra coisa. Então eu sei que o meu pai vai me perguntar sobre medo, então eu preciso inventar uma história para falar sobre medo. Ou eu sei que o meu pai gosta quando eu me defendo, eu vou arrumar alguma coisa para eu me defender. E aí começa também a transformar essa criança. Aí ela tem que se transformar e deixar de ser ela mesma, a essência dela, porque ela quer então de repente cativar, conquistar os pais. Então isso também é perigoso. Não induza o seu filho para as coisas que ele tem que fazer ou não fazer. Né? Dentro disso, né, meu filho não me ouve, meu filho não me obedece. Eu falo para ele assim, olha, não corre no corredor. E aí não vai chegar na casa da sua avó e pular no sofá, não vai chegar e sair correndo no supermercado, não vai na escola e ficar conversando. Quer dizer, você dá uma ideia para o seu filho do que é exatamente o que ele tem que fazer, né? Que é aquilo que você não quer que ele faça. Então, você fala aquilo que você não quer, repete várias vezes e você quase que grava na cabeça dele que ele tem que fazer aquilo. Isso é uma coisa que você não deve fazer, não faça isso, tá? Então, primeira coisa, se você não vai falar do problema, o que é que a gente fala? Solução. Então vai na solução, fala o que você quer que ele faça. Então nós vamos chegar na sua avó, você vai cumprimentar as pessoas, né? É muito legal quando a gente cumprimenta as pessoas gostam de serem cumprimentadas, com um beijinho, agora não, né? Mas então vem de longe, mas cumprimenta todo mundo, né? E aí quando eu te chamar pra gente vir embora, a gente vai voltar, né? Você vai tal hora, então já combinar, né? Então quando a gente está no supermercado, funciona empurrar devagar o carrinho para não atropelar as pessoas, não passar em cima dos pés das pessoas. Então você já dá as dicas de como você espera que a criança vai se comportar, né? Eu espero que a hora que a gente chegar em casa, você me ajude com as compras, né? Eu espero que quando a gente for lá conversar com o médico, você fale o que você está sentindo. E quando você fala isso, você abre um espaço. Lembrando sempre que é a primeira frase que você diz que grava para o seu filho, né? Então não fale o que você não quer, não fale um blá 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 das suas dores, nada. Objetivamente, eu espero que você faça isso, né? Quando seu filho chega da escola, que a Cris estava falando, né, que você enche ele de perguntas, ele não vai falar nada para você. Não vai, por quê? Porque é você que está falando. Então, quando ele chega da escola ou da festa, que bom que você chegou, bem-vindo. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um lugar aconchegante para ele, um lugar de confiança, um bom lugar. Ele está chegando da escola, ele está pensando uma porção de coisas e sabe o que é legal? Quando ele não responde às suas perguntas, ele fala o que é importante para ele. Aquilo que foi mais importante na escola, que pode não ser o que você está perguntando, mas aconteceu uma coisa importante na escola. E ele vai te contar isso, porque foi importante para ele. E esse é um vínculo, é um elo. Isso é muito legal. Então, bem-vindo. Que bom que você chegou. Tem muita mãe que não acredita nisso, viu, Cris? E é muito importante que você esteja disponível. Também não adianta você não falar nada, não perguntar nada e não estar disponível para ele. Então ele chegou ou ele entrou no carro, né? Você só fala oi, meu amor, e aí você fica atenta. Chegou em casa, você fique próxima e não pega o seu celular ou então começa a fazer mil outras coisas. Não, se aproxime do seu filho, né? Pede ajuda para ele fazer então alguma coisa, se está na hora de preparar o almoço, para ele te ajudar a preparar alguma coisa. Então fique próxima.
Você tem que estar disponível com aqui, ó, com um ouvidinho aqui bem próximo dele para que ele possa falar, e ele sabe que quando ele disser alguma coisa, você vai estar presente, você vai estar junto com ele.